Para melhor estudarmos a carta de Paulo aos Gálatas, é importante entendermos em qual contexto histórico ela foi escrita. No livro de Atos dos Apóstolos 13:50, Paulo já vinha sendo perseguido desde que pregou na sinagoga de Antioquia e seguiu para Icônio. Em 14:5, ele é ameaçado de apedrejamento em Icônio e no verso 6, Paulo foge para Listra com Barnabé, seu companheiro missionário. Em Atos 14:19, após pregarem e realizarem maravilhas em Listra, são alcançados pelos seus perseguidores, que apedrejam Paulo e o arrastam para fora da cidade como morto. Mas Paulo não está morto e continua seu trabalho pregando aos gentios, agora em Derbe, versículo 20, ainda na região da Galácia, onde ele deixa 3 igrejas plantadas que são as de Icônio, Listra e Derbe. Em Atos 15, ao retornar para Jerusalém, relata as bênçãos alcançadas na viagem com a conversão dos gentios. No entanto, alguns começam a questionar a necessidade da observância da lei judaica para a salvação. Isso leva a um concílio em Jerusalém, onde Pedro e Tiago apoiam a pregação de Paulo, de que a salvação é mesmo pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Essa decisão é formalizada em uma carta que é enviada às igrejas, ratificando a posição de Paulo, destacando a fé em Cristo para a salvação, sem imposição das práticas da lei judaica. A carta que os apóstolos enviaram é alvo de debate e discordância por parte dos judaizantes, que contestam a autoridade apostólica de Paulo e acusam-no de pregar um evangelho fácil, baseado apenas na fé em Jesus Cristo. Esses judaizantes afirmam que Paulo não foi enviado diretamente por Jesus, mas sim como um auxiliar dos apóstolos. Esse conflito surge devido a um acréscimo ao ensino de Paulo sobre a salvação pela fé, onde insistem na observância da lei judaica, especialmente quanto à guarda do sábado, circuncisão e dieta alimentar. A carta antecipa a segunda viagem missionária de Paulo, que visa enfrentar esses desafios e restaurar o entendimento correto da mensagem cristã entre as igrejas da Galácia. Pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia, que era uma cidade gentílica pertencente à Síria, o que gerou dissensão entre os judeus que se achavam no direito de manter a exclusividade da mensagem cristã só para Israel. Os judaizantes, embora tenham aceitado a mensagem de Paulo, tentam trazer elementos da lei judaica para dentro da igreja, gerando discordâncias e desavenças. Paulo reforça que a salvação é pela fé em Jesus Cristo e não por obras da lei, e enfrenta essas controvérsias em sua missão de disseminar o evangelho entre os gentios. Em sua carta aos Gálatas 1, verso 6, ele expressa sua surpresa com o rápido desvio dos crentes para um evangelho diferente daquele que ele já havia ensinado. E questiona por que eles estão abandonando a mensagem da graça pela fé em favor de uma ênfase na observância da lei judaica, como a guarda de dias sagrados e a circuncisão. Aos Gálatas 4, 10 e 11, Paulo escreve: guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo também confronta Pedro por sua hipocrisia ao recuar da comunhão com os gentios na presença dos judeus, em Gálatas 2, 11 e 13. Quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus a ele face a face, porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram com ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Essas questões sobre a observância da lei e a graça divina são centrais para toda a carta, com Paulo enfatizando que a salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Ele adverte contra qualquer tentativa de acrescentar condições humanas à graça divina, pois isso anularia a própria essência da salvação que é pela fé. Ele nega a ideia de que a observância da lei judaica, como guardar o sábado e cumprir rituais, é necessária para a salvação, argumentando que isso, na verdade, anula a graça de Deus.
Paulo enfatiza que, ao longo da história bíblica, personagens como Davi, Abraão e Noé também foram salvos pela graça e porque eles creram. Ele inicia a carta se identificando como apóstolo de Jesus Cristo, enviado não por homens, mas por Cristo e Deus Pai. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 1, 1. Esse chamado divino é complementado em Atos 13 pelo Espírito Santo de Deus. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, 2. Em seguida ele passa a saudação. Ele escreve: graça a vocês e paz, no original, porque o objetivo dele é enfatizar a graça. O destinatário, ele diz que é aquele povo das igrejas da Galácia. Segue os títulos de Jesus, Senhor nosso, Jesus Cristo, e sua obra redentora, quando se deu pelos nossos pecados. Afirma que o grande propósito da morte de Jesus foi para nos arrancar dessa era maligna, deste presente século, em outras traduções, dessa geração má. Esse era o grande objetivo da morte de Jesus, de salvar-nos, arrancar-nos, tirar-nos, arrebatar-nos dessa geração maligna, pois esta é a vontade de Deus, o Pai. Assim, no verso 5, Paulo conclui sua saudação, reconhecendo que toda a glória pertence a Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Até a nossa próxima